muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Para mim é um prazer, uma honra tê-lo aí coladinho do seu lado. Siga-me pelas redes sociais. Vamos agora entreter direito à informação. Manda bala, se inscreva no canal, fortalece, edificando a casa. Vamos fazer amigos? Vamos agora ao seu direito à informação. Exatamente. Matéria nova, novíssima, acabou de sair do forno. Primeiramente, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal. Compartilha, comenta. Não esquece não. Ajuda a fortalecer. Vamos que vamos, nobres senhores. Comentar, artigo por artigo, a Constituição Federal. A nossa mãezinha constitucional, a nossa mãe, a nossa Magna Carta, como é dito, é falado pela doutrina, Magna Carta Constitucional. Nobres senhores, estou aberto à sua colocação, à sua dúvida, à sua complementariedade. Vamos agora somar e multiplicar e acrescentar agora os nossos valores. Assim vamos conhecer primeiramente, o preâmbulo da Constituição. O que é preâmbulo? Ele é meramente informativo. Ele não tem cunho, eu diria, de religioso. Embora possa falar no nome de Deus, mas de forma, eu diria, na Constituição, representativa. O nosso Brasil, ele é um país laico. O que quer dizer? Não é que o Estado é contra a religião. Nada a ver. Mas que o Estado e religião são separados. São independentes uns do outro. Mas é plausível também que o Estado reconheça aí a fé, reconhece a crença de todos os cidadãos brasileiros. Então, no preâmbulo, é meramente informativo. Não é uma lei. Embora tenhamos um país laico, não temos uma religião oficial do Brasil. Essa é a religião oficial do Brasil. Quer católico, quer protestante. Não temos uma religião oficial. Então, somos um país independente de qualquer credo religioso. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Embora tenhamos aí que a Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Deve ser posto em relevo os valores que norteiam a nossa Constituição, que serve também de base e de orientação para aplicar as normas constitucionais. É através da nossa mãe constitucional, a nossa Magna Carta, que temos esta lei, esses artigos, em sentido, são uma lei geral. Embora tenhamos outras leis especiais, embora a Constituição, eu diria, tornou-se plausível, tornou-se aceitável determinada lei,
ela não vai, por exemplo, revogar uma lei, a não ser que essa possa ser declarada a sua inconstitucionalidade ou que vai de encontro a uma norma, a um princípio jurídico. O direito, ele é mais feito de princípios do que da própria lei, da própria legislação do Código Seco. Entretanto, nobres senhores, a apreciação da subsunção ou da Lei 8.899 de 94, vale dizer que, se fizéssemos aí uma análise do preâmbulo constitucional, o qual contém explicação dos valores que dominam a obra constitucional de 88, não apenas o Estado haverá de ser convocado para formular políticas públicas que podem conduzir o bem-estar, a igualdade e a justiça, mas a sociedade haverá de organizar segundo aqueles valores, a fim de que se firme como comunidade fraterna, pluralista e sem preconceito. E referindo-se expressamente ao preâmbulo da Constituição Brasileira de 88, escolhia José Alfonso da Silva: o Estado democrático de direito destina-se a assegurar o exercício de determinados valores supremos. Assegurar tem no contexto que função de garantia dogmática, constitucional, doutrinária, não porém de garantia dos valores abstratamente considerados, mas no seu exercício. Este signo não seria signos nordicos ou signos do egípcio. Este, porém, tem uma função pragmática, porque com o objetivo de assegurar, tem o efeito imediato de prescrever ao Estado uma ação em favor da efetiva realização dos ditos valores em direção, função diretiva, de destinatário das normas constitucionais, e são a esses valores conteúdos específicos. Na esteira desses valores, compreendemos que o preâmbulo da Constituição é que se afirma nas normas vigentes o princípio jurídico da solidariedade. O preâmbulo da Constituição, nobres senhores. Entretanto, este preâmbulo, ele é meramente informativo. Exatamente, nobres senhores. Ele não é uma lei que vai tornar, eu diria aos nobres senhores, como efeito. Efeitos esses que vêm abarcar, aí eu diria, fazer uma política em prol de uma determinada religião. O artigo 1º da Constituição, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a Lei 6.683 de 79, chamado de Lei de Anistia. Dentro do princípio democrático e princípio republicano, não violação no Estado de Direito, o Poder Judiciário não está autorizado a alterar, o que irá dar uma redação diversa da nela contemplada. O texto normativo pode, a partir dele, produzir distintas normas, mas nem mesmo o STF está autorizado a reescrever leis de anistia. A revisão de lei de anistia, se mudanças do tempo e da sociedade a impuserem, haverá o que ou não deve ser feita pelo Poder Legislativo e não pelo Poder Judiciário. Então, quanto à lei de anistia, qualquer alteração, modificação é realizado pelo Poder Legislativo e não pelo Poder Judiciário. Entretanto, nobres senhores, este controle jurisdicional da atividade persecutória do Estado, uma exigência que se fará inerente ao Estado democrático de direito. O Estado não tem o direito de exercer sem base jurídica idônea e suporte fático adequado o poder persecutório de que se acha investido, pois lhe é vedado
ética e juridicamente agir de modo arbitrário, seja fazer e instaurar investigações policiais infundadas, seja promovendo acusações formais temerárias, notadamente naqueles casos em que os fatos subjacentes revelam ser destituídos de tipicidade penal. Existem determinados tipos de crimes que são típicos, que está tipificado literalmente no Código ou outras legislações. Mas existem também crimes que são atípicos, que não estão no rol, eu diria, exemplificativo dentro do Código. São coisas atípicas, mas o juiz será dotado de todo o entendimento e toda a faculdade e erudição de saber, de sabedoria. O nobre magistrado vai analisar cada caso, ao caso concreto, se é típico de condenação, se é típico que se está legislado ou não está legislado. Ele vai agir com equidade, com analogia, de acordo com os princípios gerais do direito. Quem já ouviu falar da LEP? LEP? Lei de Execução Penal. Deve ser interpretada com os olhos em seu artigo 1º, que institui a lógica da prevalência do que de mecanismos de reinclusão social e não de exclusão do sujeito apenado, o exame dos direitos e deveres do sentenciado. Isso para favorecer sempre que possível a redução de distância entre a população intramuros penitenciários e a comunidades extramuros. Entretanto, a Constituição, ela zela também pelos apenados, aqueles que estão presos. Aqueles que estão presos, eles têm também os seus direitos, são amparados pela Constituição Federal. Embora possa haver, eu diria, uma diferença entre os que estão presos e aqueles que estão soltos, aqueles que são cidadãos. Entretanto, nobres senhores, cidadãos de bem, entretanto, essa particular forma de parametrar a interpretação da lei, no caso da LEP, que é Lei de Execução Penal, é a que mais se aproxima da Constituição, que faz o que da cidadania e da dignidade da pessoa humana, dois de seus fundamentos, inciso 2 e 3 do artigo 1º, a reintegração social dos apenados. É justamente pontual densificação de ambos os fundamentos constitucionais. A dignidade da pessoa humana, como a reinserção na sociedade, a sua reintegração, o reeducando, a possibilidade dentro de padrões, dentro de comportamentos em que a pessoa, o apenado, vai sair da penitenciária para sua reinserção ou reinclusão na sociedade. Entretanto, o postulado republicano, que repele privilégios e não tolera qualquer afronta ao texto constitucional. Entretanto, nobre senhor, entre esta configuração da ideia republicana que se orienta pelo vetor axiológico de igualdade, a prerrogativa de foro é outorgada constitucionalmente. Significa, portanto, que é deferida em razão de cargo ou de mandato, e ainda titularizado por aquele que sofre persecução penal, instaurada pelo Estado sob pena de prerrogativa, descaracterizando-se o que uma essência da mesma degradar-se à condição de inaceitável privilégio de caráter pessoal. O pacto federativo, sustentando-se na harmonia que deve presidir as relações institucionais entre as comunidades que compõem o Estado federal,
as restrições de ordem constitucional que afetam o exercício pelos Estados-membros e Distrito Federal de sua competência normativa em tema de exoneração tributária pertinentes ao ICMS. Inciso 1. A soberania. A soberania, nobres senhores, negativa pelo presidente da República, de entrega de extraditado ao país requerente. O Brasil, ele não extradita ninguém para outro país, se sabendo que lá há tortura, há banimento, há trabalho forçado ou há pena de morte, muito pior. O Brasil não extradita ninguém para morrer em outro país. O Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, nos seus artigo 3º, inciso 1 e a linha F, permite a não entrega do cidadão da parte requerente quando a parte requerida tiver razões ponderáveis para supor que a pessoa reclamada será submetida a atos de perseguição. Deveras, antes de deliberar sobre a existência de poderes discricionários do presidente da República em matéria de extradição, ou mesmo se essa autoridade se manteve nos lindes da decisão proferida pelo colegiado anteriormente, é necessário definir-se o ato de chefe de Estado é sindicável pelo judiciário em abstrato. O artigo 1º da Constituição assenta como um dos fundamentos do Estado brasileiro a sua soberania, que significa o poder político supremo dentro do território e no plano internacional no tocante ao que às relações da República Federativa do Brasil com outros Estados soberanos, nos termos do artigo 4º, inciso 1 da Carta Magna. A soberania nacional no plano transnacional funda-se nos princípios da independência nacional, efetivada pelo presidente da República, consoante suas atribuições previstas no artigo 84, inciso 7º e 8º da Lei Maior. A soberania, nobres senhores, diante da soberania do país, que temos total acessibilidade ao poder público. Entretanto, vale-nos lembrar acerca das terras indígenas. Fazem parte de um território estatal brasileiro, sobre a qual incide com exclusividade o que o direito nacional. E, contudo, mais que faz parte do domínio de qualquer das pessoas federadas brasileiras, são terras que submete unicamente aos princípios regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil. A soberania ou independência nacional, a compatibilidade entre o usufruto de terras indígenas e faixa de fronteira, longe de se pôr como um ponto de fragilidade estrutural das faixas de fronteira. A permanente alocação indígena nesses estratégicos espaços e muito facilita e até obriga que as instituições de Estado, Forças Armadas e Polícia Federal principalmente, se façam também presente com seus postos de vigilância, equipamento, batalhões, companhias e agentes, sem precisar de licença de quem quer que seja para fazê-lo. Mecanismos esses a serem aproveitados como oportunidade ímpar para conscientizar ainda mais os nossos indígenas e instruí-los a partir dos conscritos, alterá-los contra a influência, eventualmente, de certas malsãs de certas organizações não governamentais estrangeiras, mobilizá-las em defesa do que da soberania nacional e reforçar neles o inato sentimento de brasilidade, missão favorecida pelo fato de serem os nossos índios as primeiras pessoas a revelar devoção pelo nosso país. Eles, os índios, que em toda a história contribuíram
decisivamente, senhores, para a defesa e integridade do território nacional, e até hoje dar mostra de conhecer o seu interior e suas bordas mais que ninguém. A imprescindibilidade do uso do idioma nacional nos atos processuais, além de corresponder a uma exigência que decorre de razões vinculadas à própria soberania nacional, constitui projeção concretizadora de norma escrita no artigo 13, no caput da Constituição, que proclama ser a língua portuguesa o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Inciso 2. Cidadania. O que quer dizer cidadania? A Lei 8.899 de 94 vai nos dizer que a parte das políticas, por exemplo, aos portadores de necessidades especiais, vão falar aí de normas reguladoras acerca dos portadores de necessidades especiais, quanto à sua inclusão, quanto à sua integração no meio da sociedade. O inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. O que quer dizer dignidade da pessoa humana? Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo. A integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada que, excepcionalmente por escrito, sobre ordem fundamentada também a prisão, sobre pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade, ou de nulidade de prisão, ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. A súmula vinculante número 11. Doravante, a escravidão moderna é a mais sutil do que do século XIX. Eu diria, o cerceamento à liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-o com coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A violação do direito ao trabalho digno vai impactar a capacidade da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também significa reduzir alguém à condição análoga de escravo. Escravizar alguém quando há privação dos seus direitos, quando há cerceamento da sua própria defesa. Não existem meios saudáveis que possa essa pessoa exercer o seu direito à defesa. Isso seria, eu diria, uma condição análoga de escravo. Entretanto, nobres senhores, nessa situação notória de desigualdade, considera a mulher o aspecto suficiente a legitimar que o necessário tratamento desigual tem-se como para assim se proceder à dignidade da pessoa humana. No artigo 1º, inciso 3º, direito fundamental de igualdade. O artigo 5º, inciso 1, é a previsão pedagógica segundo a qual a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Artigo 5º, inciso 61. Entretanto, nobres senhores, a legislação ordinária protetiva está em sintonia com a Convenção sobre toda a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher. Você vai encontrar nos direitos humanos vários acordos, várias convenções
que foram realizados. O direito humano dentro da Corte Internacional foram discutidos e reaberto várias discussões, assuntos pertinentes para eliminar de todas as formas de violência contra a mulher. Embora o nosso mundo, o nosso globo, é de diversas nações e estados, cada estado, cada federação, cada organismo internacional, eles existem culturas e costumes diferentes. O que é certo para nós é errado para eles, o que é certo para eles é errado para nós. Entretanto, nobres senhores, o que o Estado pode adotar, acelerando o processo de construção de um ambiente onde haja real igualdade entre os gêneros? Há também de ressaltar a harmonia de preceitos com a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Temos a Convenção de Belém do Pará, no que mostra ser a violência contra a mulher uma ofensa aos direitos humanos e a consequência de relações de poder historicamente desiguais entre os sexos. Sob o ângulo constitucional explícito, tem-se como dever do Estado assegurar o que a assistência à família na pessoa de cada um que integram, criando um mecanismo para coibir a violência no âmbito nacional, internacional, no âmbito doméstico e familiar. A mulher tem sofrido drasticamente discriminação e preconceito. Por mais que temos as nossas leis, a nossa legislação, a violência tem causado a morte, tem ceifado a vida de muitas mulheres brasileiras. A população feminina no Brasil, ela é maior do que a população masculina. Entretanto, nobres senhores, hoje temos mais de 5 milhões de mulheres a mais no Brasil. Temos aí 104 milhões aproximadamente, contra 108 milhões a mais. 108 milhões de mulheres no Brasil, somando aí mais de 200 milhões a nossa população brasileira. Você pode conferir aí no Google acerca o relógio da população brasileira. Você digitar lá relógio da população brasileira, você vai ter um resumo daqueles que nasceram hoje, do que vão morrer, que estão morrendo. Você vai ver o reloginho, como está o andamento aí dos nascidos, dos que estão morrendo, viram a luz de repente e partiram de uma dessa para melhor. Subiram mais um andar. Entretanto, nobre senhor, diante a esses comentários da Constituição brasileira, aonde, por exemplo, acerca da denúncia condicionada, segundo o preceito do artigo 11 da lei, em comento o ato e a audição do Ministério Público, deixar o cargo da mulher autora de representação sobre o início da persecução penal significa desconsiderar o temor, a pressão psicológica e econômica, as ameaças sofridas, bem como a assimetria de poder decorrente de relações históricas e culturais. Tudo a contribuir para a diminuição de sua proteção e a prorrogação de situação de violência, discriminação, ofensa à dignidade humana. Implica relevar os graves impactos emocionais impostos pela violência de gênero à vítima,
o que impede de romper com o estado de submissão. Descabe interpretar a Lei Maria da Penha de forma dissociada do diploma maior dos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, sendo este último normas de caráter supralegal, também aptas a nortear a interpretação da legislação ordinária. Não se pode olvidar, na atualidade, uma consciência constitucional sobre a diferença e sobre a especificação dos sujeitos de direito, o que traz legitimação às discriminações positivas voltadas a atender às peculiaridades de grupos menos favorecidos e compensar o que é desigualdades e fatos, decorrente da cristalização cultural de preconceito. Procede às inteiras o pedido de formulação pelo Procurador-Geral da República, buscando aí o empréstimo de congruência maior à Constituição deve dar interpretação conforme a Carta Magna. Entretanto, a referida Lei 11.340 de 2006, chamada de Lei Maria da Penha, entretanto, ela vai nortear esses princípios e nos trazer aí, de antemão, todos esses alicerces, junto com, no sentido da Lei 9.099, que é conhecido Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Pela lei ora discutida, assentando que, se tratando de lesões corporais, mesmo que considerados de natureza grave, são aquele tapinha diz que não doeu, praticada contra a mulher em âmbito doméstico, atua-se mediante ação penal pública incondicionada. Representa a Lei Maria da Penha elevada expressão de busca das mulheres brasileiras por igual consideração e respeito. Protege a dignidade da mulher nos múltiplos aspectos, não somente como um atributo inato, mas como fruto, eu diria, da construção realmente livre da própria personalidade. Contribui com passos largos no contínuo caminhar, destinado a assegurar o que? Condições mínimas para o amplo desenvolvimento da entidade do gênero feminino. Entretanto, a cláusula da reserva do possível, que não pode ser invocada pelo poder público com o propósito de fraudar, de frustrar, de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na Constituição. Doravante, nobres senhores,